Nos anos, vamos aí para nossa atividade 3, tá? Vamos continuar o nosso estudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, nós estudamos quase que exclusivamente os fatores que levaram a Alemanha a obter uma grande vantagem no início do conflito. Nós estudamos a Blitzkrieg, que era aquela forma de guerra utilizada pelos alemães que misturava aí diversos recursos tecnológicos para a época. Uso do rádio, dos veículos blindados, dos aviões, enfim. E a sincronia deles em batalha. E como isso vai auxiliar os alemães a obter uma série de vitórias no começo da guerra. Vocês vão ver que a guerra a gente dividiu ela em duas partes. O começo da guerra, onde praticamente a Alemanha obtém vitórias esmagadoras, e a segunda parte do conflito, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, que vão virar a guerra a favor dos aliados. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto, eu quero que vocês gravem isso aqui, que é uma informação vital aí para o conhecimento de vocês, principalmente agora quando vocês forem iniciar os estudos de vocês no ensino médio, tá? Eu preciso que vocês compreendam que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de dois blocos antagônicos, tá? Nós estávamos falando da Alemanha na aula passada, principalmente, e do conflito dela com Inglaterra e França. E vocês vão ver que a Alemanha era líder de um grupo de países. E a França e a Inglaterra eram líderes de um outro grupo de países. E eu preciso que vocês tenham isso bem gravado, que vocês se lembrem disso, que vocês decorem, para falar bem a verdade, até a chegada de vocês no ensino médio. Por um lado, nós tínhamos a Alemanha, que era o principal país, aí, o mais forte dos três. A Itália, que era sua parceira continental. Lembra que nós falamos da Itália do Mussolini na apostila passada. E por último, o Japão, que era um país aí que tinha ambições expansionistas lá na Ásia. Tá? Esses três países juntos formavam o Pacto do Eixo. O que era o Pacto do Eixo? Era uma aliança militar formada entre esses três países. Tá? À medida que o tempo vai passando, uma série de outros países vai se unir em torno aí da necessidade de deter os países do eixo. Esses países vão ser, primeiramente, França, Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, o Império Britânico, e a Polônia, que foi o primeiro a ser invadido. Conforme foi passando o tempo, vários outros países vão se aliar, vão formar o grupo que vai ficar conhecido como o Grupo dos Aliados, tá? Que vai fazer aí contraposição ao eixo. Com o passar do tempo, como eu disse para vocês, na segunda fase da guerra, a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética vão fazer com que a guerra penda para os aliados. Isso é, no final da guerra, os aliados vão sair vencedores. Tá? Entre os principais motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, então nós temos a busca e a luta por novos territórios. Lembra que vigorava aquela teoria entre os países, né, de que quanto mais território tinha um país, mais poderoso ele seria. Aquela coisa do determinismo geográfico, que nós já estudamos quando nós falamos sobre o nazismo. Se você não lembra disso, volta lá na videoaula. Essa é uma das facilidades que a aula online tem. Você pode voltar. Além disso, quando nós estudamos a Segunda Guerra Mundial, vocês vão perceber que ela vai proporcionar uma série de mudanças drásticas em termos de territórios. Ela vai envolver um enorme número de países. Aqui, junto dos países aliados, conforme vai passando o tempo, um grande número de países vai se juntar entre eles, inclusive o nosso, o Brasil. O Brasil vai entrar na Segunda Guerra ao lado dos aliados. Aqui no nosso mapinha mental, inclusive, tem até uma divisão temporal da guerra, né? Eu já deixei aqui para facilitar para vocês. Peguei aqui do Brasil Escola, achei legal, já deixei aqui para facilitar. Então, ó, primeira fase da guerra, entre 39 e 41. A Alemanha vai utilizar a Blitzkrieg e vai sair conquistando todo mundo, de um lado para o outro. Em 41, vai haver dois fatos que vão marcar essa virada da guerra. Uma, o ataque dos japoneses a Pearl Harbor, né?
E outra, a Batalha de Moscou, onde a Alemanha vai ser detida na União Soviética. A Alemanha vai invadir a União Soviética e não vai conseguir conquistá-la no estilo Blitzkrieg. Entre 42 e 43, vai ter aí um certo equilíbrio entre as forças do eixo e dos aliados. Eles vão se enfrentar numa série de grandes batalhas. No fronte oriental, a gente pode destacar a Batalha de Stalingrado. No deserto da África, a Batalha de El Alamein. E por último, a Batalha de Midway, onde o Japão vai perder boa parte da sua esquadra para os Estados Unidos. E entre 44 e 45, a fase final da guerra, é quando os países do eixo eles vão ser definitivamente aí derrotados. Hitler vai acabar se suicidando, Mussolini vai ser preso e depois sendo morto, e o Japão vai ser obrigado a se render após os bombardeiros atômicos em Hiroshima e Nagasaki. Tá? Grandes derrotas do eixo em combate, e aqui eu também já listei para vocês. Tem a Batalha de Stalingrado, a Batalha de Kursk, que foi a maior batalha de tanques até então. Tá? Mais de 3.000 tanques foram utilizados nessa batalha. A Batalha de Berlim, que é o momento final da guerra na Europa. E os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki, que vão forçar o Japão a se render. Então, foi um conflito envolvendo dois grupos de países, o eixo e os aliados, tendo o primeiro grupo formado por Alemanha, Itália e Japão, e o segundo por países de todas as orientações possíveis. Nós tínhamos a França, a Inglaterra, a União Soviética, os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, enfim, dezenas de países acabaram se reunindo em torno aí dos aliados contra o eixo. E aí você vai perguntar, professor, por que diabos todos eles se reuniram? Enquanto a guerra estava equilibrada, né, entre 39 e 41, que ela estava pró-Alemanha, e entre 42 e 43, muitos desses países estavam fazendo cara de paisagem, estavam fingindo que não estava acontecendo nada. Falou assim, a guerra é de vocês aí e a gente não tem nada a ver com isso. Quando eles perceberam que a guerra virou contra o eixo e ela estava pró-aliados, esses países começaram a entrar junto com os aliados na guerra. O Brasil vai fazer isso. O governo do Getúlio Vargas ele vai esperar até o último momento para se decidir entre o eixo e os aliados. Inclusive, boa parte da nossa industrialização vai se basear na barganha que o Vargas vai fazer com os Estados Unidos, com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? O Vargas vai aí, permitir que os Estados Unidos utilizem de bases no Rio Grande do Norte e vai oferecer à Força Expedicionária Brasileira um grupo aí de mais de 20.000 soldados, em troca da permissão americana e aí do fornecimento dos fornos, né, para a criação de uma indústria siderúrgica no hemisfério sul, que era algo revolucionário para a época. Siderurgia é a arte de transformar o ferro em aço. Pensa nisso sempre, tá? Por que isso era importante? Porque o Brasil até então não conseguia produzir chapas de aço. Sem aço não havia industrialização. A gente estudou isso no 8º ano. Lembra que o marco da segunda revolução industrial é justamente o uso do aço em substituição ao ferro. Então o Vargas precisava disso para industrializar o Brasil. Então quando vocês pensarem no Brasil na Segunda Guerra Mundial, pensa que o Vargas fez uma barganha, mandou um monte de brasileiro para morrer na Itália pelo governo dele, e para poder construir uma siderúrgica no Brasil e industrializar o país. Além disso, a gente pode chegar à conclusão de que, depois de 6 anos de conflito, os aliados vão sair vencedores. Tá? Além disso, Alemanha e Japão vão sair praticamente aniquilados da guerra. Vão ser países que vão estar completamente destruídos. No caso do Japão, o fator atenuante é o uso de 2 bombas nucleares, que era uma arma nova até então, e essas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki vão causar uma destruição gigantesca, além de gerar aí uma série de efeitos sobre a população local que vai durar aí por gerações. Por muito tempo a radiação vai ter efeitos negativos aí sobre o povo do Japão. Para as atividades da aula
de hoje, né, dessa terceira semana. Vocês vão elaborar pesquisas justamente sobre momentos marcantes da Segunda Guerra Mundial. A primeira delas vai ser a Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa nada mais é do que a invasão da União Soviética pela Alemanha. A segunda é o ataque japonês a Pearl Harbor, que vai culminar na entrada dos Estados Unidos na guerra. E por último, eu quero que vocês pesquisem sobre os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki, sempre respondendo quais eram as principais características, quais foram os impactos, e que vocês descrevam com as suas palavras o que vocês compreenderam, tá? Pode utilizar aí o Facebook, não, desculpa. Pode utilizar o YouTube, pode utilizar a Wikipedia, enfim. O Brasil Escola tem vários sites aí. Mas principalmente usem o YouTube, galera. No YouTube tem vídeos dessas batalhas, tem filmes sobre elas, enfim. Tem documentários, tem bastante coisa para vocês pesquisarem, tá? E estudem bem esse mapa mental, porque ele vai ser a base aí da prova do terceiro... aliás, a base da prova dessa nossa quarta apostila, tá? Da nossa apostila número 4. Na próxima aula, a atividade 4 da apostila 4, nós vamos estudar o que houve após a Segunda Guerra Mundial. Qual o impacto dela no mundo, né? O impacto geral, em termos de perda de vidas, e principalmente em como o mundo vai se dividir após a guerra. É a partir daí que vai ser plantada a semente da Guerra Fria, que vocês já estudaram em geografia superficialmente, que é aquela divisão do mundo bipolar, o mundo comandado por Estados Unidos e União Soviética. Tá? Vocês vão ver que a base disso é a destruição das outras potências durante a Segunda Guerra Mundial. Dos cadáveres da Segunda Guerra Mundial só vão sobrar aí os Estados Unidos e a União Soviética, e por isso que vai gerar aí um mundo bipolarizado, um mundo dividido entre os dois, tá bom? Boas pesquisas, bons estudos e até a próxima aula.